falar um pouco sobre os contratos internacionais. Os contratos internacionais se ligam a mais de um ordenamento jurídico. Hoje, é certo que a globalização avançada, aprimorada pelo desenvolvimento tecnológico, pelas operações econômicas internacionais, atribuíram ao direito internacional privado uma importância considerável nas relações comerciais. Hoje, as transações comerciais, elas transpassam as fronteiras nacionais. Assim, é que o direito internacional passou a conferir às pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras a capacidade de efetuar contratos, tanto no Brasil quanto no exterior. Nos contratos internacionais, há que se frisar aqui que, para a validade dos mesmos, seja respeitado o princípio da autonomia da vontade, que venha atender o acordo entre as partes, porque lembrem-se que temos aqui a pluralidade de nacionalidades. Então, não dá para um contrato internacional tender apenas para os interesses unilaterais de uma das partes contratantes. Importante salientar também como os contratos internacionais se ligam a mais de um ordenamento jurídico, as cláusulas que compõem um instrumento contratual devem estar bem definidas, para que, no caso que venha a surgir qualquer controvérsia, possa esta ser devidamente e, por que não dizer, rapidamente solucionada. Modernamente, a especificidade dos contratos internacionais se apresentam tanto sob a ótica jurídica, em que se empenham e se debruçam sobre legislações de 2 ou mais estados, ou seja, versam sobre o contrato mais de um sistema jurídico, como também eles se debruçam sobre a ótica econômica, em que se propõe movimentar bens e serviços através de fronteiras. Isso é o que a doutrina chama o duplo fluxo de bens pela fronteira. Assim, aplicam-se aos contratos internacionais os mesmos princípios presentes nos contratos nacionais, aqueles que aprendemos no direito pátrio, direito civil, boa-fé, pacta sunt servanda, que é o princípio da obrigatoriedade, e autonomia da vontade. Há que também atentar para alguns aspectos obrigatórios dos contratos, a qualificação dos bens e das partes contratantes, as responsabilidades de ambas as partes, as cláusulas de arbitragem e de foro de eleição, para que mais rapidamente se solucione qualquer litígio que venha a versar sobre esse contrato internacional. É isso. Boa noite, estamos aqui com a professora Lumena, advogada e professora da Faculdade SEMEC, que vai falar um pouco para nós sobre o direito das sucessões. Professora, nós queremos saber sobre os testamentos realizados no exterior, aonde os bens estão localizados aqui no Brasil. Qual é a validade? Primeiramente, boa noite, Obrigada aí pela entrevista, Espero contribuir de alguma forma com o aprendizado de vocês, Bom, tem todo valor. Veja bem, no Brasil nós temos pelo menos 3 tipos de testamentos: o público, o particular e o cerrado. E todos eles têm requisitos próprios para que possam gerar o efeito do testamento, quer dizer, para que possam receber os bens. Se
for o caso. Então, preenchidos os requisitos, com certeza, né, vai ter toda a validade aqui no país e, sim, vão receber os bens, né, que foram deixados, né, pelo testador. Sim. É importante destacar, né, que é a regra do domicílio, sempre, acima de todas as coisas, né? Qual a influência do princípio Saint-Simon para o direito sucessório internacional? O princípio do Saint-Simon, qualquer coisa assim, é semelhante. Na verdade, Saint-Simon é meio afrancesado, né? Então, já partimos daí que vem um princípio, uma regra de forma internacional, que nós adotamos aqui no país. E adotamos também fora. Por quê? O que é o princípio do Saint-Simon? A partir do momento em que houve o falecimento da pessoa, imediatamente os herdeiros já se tornaram, né, donos. Eles tomam posse do direito de herdeiros. Tanto assim que, por exemplo, se houver uma questão de esbulho de uma área, né, que está recebendo, os herdeiros podem imediatamente entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, independente de inventário. Então, como que vai ser isso? Eles tomam a posse do direito, depois, né, de feito o inventário, seja judicial ou extrajudicial, não importa, a sentença que julgar ou que homologar a partilha, ela retroage a data, né, do falecimento da pessoa. Tá? Então, assim, é de importância, por quê? Porque esse princípio dá o direito, né, de ir buscar, né, a posse dos bens, etc., na mão de quem quer que esteja. Essa influência ela é só no exterior ou tem aqui no Brasil também? Não, isso é um princípio do Brasil. E, principalmente no Código Civil, está lá no 1784, o Código Civil, que fala exatamente do princípio do Saint-Simon. Não especificamente, claro, princípio do Saint-Simon, mas ele dita exatamente esse conceito. Testamento hológrafo, o que é? E ele tem validade aqui no Brasil? O testamento hológrafo é aquele feito de próprio punho. Então, a pessoa escreve. Ele se assemelha ao testamento particular, ou até mesmo o codicilo. Veja bem, o particular, a pessoa pode escrever de uma forma mecânica, seria digitação, ou, sei lá, né, do seu tempo, não, viu? Máquina, né, de escrever, isso não é da sua época. Não. Mas se costumava, né, anteriormente até escrever manualmente. E segue determinados requisitos. E cumprir desses requisitos, é claro que tem todo o valor. O codicilo, por exemplo, é uma deixa testamentária de pequena monta. Você quer deixar uma dádiva para alguém? Sei lá, você é muito rica e quer deixar uma joia, né? Então você pode deixar uma joia e isso é considerado, né, um instrumento também, né, de testamento, só que de pequena monta, bem de pequena monta. E essa relação desse testamento com os herdeiros necessários, tem alguma relação? Ou eles deixam de existir a partir do momento que tem esse testamento? Nós temos que fazer duas diferenças. Herdeiros necessários, eles são chamados a ordem de vocação. Então são eles os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e os colaterais até 4º grau. Agora, os herdeiros legítimos, quando a gente fala em legítima, é aqueles que obrigatoriamente a lei vai contemplar. Uhum. Então, o testador, ele só pode deixar metade, né, daquilo que lhe pertence, do seu patrimônio, não pode ser mais, porque senão vai estar ferindo o que nós chamamos a legítima, que seria aquela porção que é destinada aos herdeiros legítimos, nessa ordem, descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Testamento conjunto, o que é e se é aceito no Brasil? É expressamente proibido no Brasil, tá? Aliás, eles chamam de conjuntivo, né? Porque é de conjunto mesmo, né? Então é aquele em que duas pessoas no mesmo instrumento fazem uma deixa testamentária em razão de uma pessoa.
É interessante isso porque se nós formos considerar em termos, né, de Brasil, que não é aceito, está lá no artigo 1863, que é proibido o testamento conjuntivo, correstritivo, né, totalmente inviável. Mas, até separei uma jurisprudência aqui do TJDF, em que dois portugueses que gostavam muito de uma pessoa aqui no Brasil, deixaram, né, no mesmo instrumento os bens e foi aceito. E isso é decisão agora de 2014. Recente. Então, é recente. É interessante porque é exatamente Contrário, né? contrário à lei. Quer dizer, se você for interpretar a literalidade, isso aqui é totalmente inviável. Mas, ao contrário, o tribunal, né, do DF entendeu que deveria sim beneficiar e, né, valorizar a vontade dos testadores nesse caso. Interessante, né? Qual é a maior dificuldade do direito sucessório internacional que o Brasil sofre? A questão é exatamente essa, é qual lei que deve ser aplicada. Então tem algumas regrinhas, né? Se os bens imóveis estão aqui, isso não quer dizer que vai ser obrigatório, mas por uma questão de soberania nacional, nós temos que pensar que vai ser, né, a lei do país. Porque senão nós vamos estar nos submetendo a uma lei estrangeira para governar, né, por assim dizer, os nossos bens imóveis aqui. Agora, tem a questão do cônjuge, dos filhos, né? Quando a lei beneficiar o cônjuge e os filhos brasileiros, aí certamente vai ser aplicada a lei brasileira. Mas, em compensação, se a lei estrangeira for melhor, for mais benéfica, aí vai ser aplicada a lei estrangeira. Por isso, a grande questão e o grande conflito, né? Agora cabe aí aos tribunais, né, pacificarem. Acaba que um fala uma coisa, outro fala outra, e vai né? ser assim. Vai. Né? Por isso mesmo criaram aí, né, teve em 89, tiveram uma convenção lá em Haia, né, a respeito do direito internacional privado, e algumas regras, algumas normas, né, foram adotadas. Interessante. Muito obrigada, professora. E encerramos aqui, pessoal.